Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais essa live aula. E nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho como ser efetivo na reabilitação do joelho, em pacientes com dor no joelho, como ter resultados efetivos, como é que você, fisioterapeuta, vai ser efetivo no tratamento de pacientes com dor no joelho, tá? Um tema bem legal e que você pode aplicar aí diretamente no seu dia a dia clínico e obter resultados positivos. Se você está assistindo essa live gravada ou até mesmo ao vivo, convido você a clicar aqui e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, tá? Colegas de profissão, colegas de faculdade, pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o tema da nossa live aula de hoje. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas, para alguns colegas, e a gente vai bater esse papo agora sobre dor no joelho, como ser efetivo. Tem muita gente que fica aí com dúvida, fica se perguntando, como é que eu faço para ser efetivo? Como é que eu faço para dar resultado para o meu paciente? Eu vejo tanto aí na internet, vários resultados e tudo mais, e eu quero fazer isso no meu dia a dia também. Como é que eu faço, Luiz? É o que a gente vai falar aqui hoje, nessa live aula, sobre resultado na reabilitação de joelho. Pessoal, antes da gente iniciar, o tema central da nossa live, essa semana que vem, tem uma super novidade. Eu estou preparando 3 aulas que eu vou dar inteiramente gratuitas para vocês, para vocês que nos acompanham aqui no Instagram, algo bem legal voltado à reabilitação de joelho, e tem muita coisa também que vai trazer pontos chaves aí que fogem um pouco do técnico científico. Então fica ligado que a gente vai estar trazendo essa novidade aí entre essa semana e a outra. Então acompanha o nosso conteúdo aqui diário. Fala, Júnior! E aí, meu irmão? Tudo bom? Tamo junto, meu velho. Apareça aqui, viu? Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala nessa questão do resultado, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, de só realmente estar só visando o resultado. Pô, Luiz, mas que maluquice é essa? Então, não é para eu visar o resultado? Com certeza, a gente precisa visar sempre o resultado com os nossos pacientes. Porém, quando eu falo isso, a gente tem que ter cuidado, para a gente não se frustrar durante o processo de reabilitação. Por quê? Nós, fisioterapeutas, somos facilitadores. Não é a gente que vai deixar o paciente 100%. O paciente ele também precisa se dedicar, tá? Grave isso aí. O paciente ele precisa estar engajado dentro do processo de reabilitação. Tanto o paciente que tem dor no joelho, como também o paciente pós-operado de joelho. Esse paciente ele vai precisar estar engajado, ele vai precisar ser peça ativa no processo de reabilitação, pessoal. Se o paciente ele não está engajado, se ele não está ali participando ativamente no processo de reabilitação, dificilmente ele vai ter um resultado positivo durante esse processo de reabilitação, durante o tratamento dele, tá? A gente sempre salienta isso, e isso aí corrobora muito com o primeiro tópico desse tema que a gente vai falar aqui. Eu não fixei, desculpa. Isso corrobora muito com o tema, com o primeiro tópico desse tema, como gerar resultados efetivos em pacientes com dor no joelho, que é a questão do processo de informação, do processo de educação frente à reabilitação das lesões do joelho. O que seria o processo de educação, o processo de informação? A partir do momento que o paciente, ele, logo no primeiro contato, a gente já inicia isso, é claro que de forma bem sutil, e leve, de forma bem sucinta, rápida, de fácil entendimento. Quando o paciente entra em contato, a gente já pergunta a ele qual é a demanda dele, qual é o problema, como é que a gente pode ajudar, para dar uma contextualizada dentro do problema dele
correlacionando com o nosso serviço. Como é que a gente vai poder ajudar esse paciente que tem, né, dor no joelho, tá? Que é o tema da nossa live. Como é que a gente vai poder ajudar esse paciente que tem dor no joelho? Como é que o nosso serviço, o nosso tratamento vai ajudar esse paciente? Então a gente já começa a acender essa fagulha aí de explicar para o paciente o que é que ele tem, né? De explicar, meio que tranquilizar o paciente. Então a gente sempre busca isso aí, né? Logo no contato inicial, quando o paciente entra em contato, ou por WhatsApp, ou por ligação, a nossa secretária sempre pergunta para ele, né, qual é o problema, como a gente pode estar ajudando. E aí a gente dá aquela contextualizada, né, correlacionando o nosso serviço, o nosso trabalho com o problema dele. A partir do momento que esse paciente vem para avaliação, aí é que começa a primeira etapa do tema de hoje, que é o processo de educação. Como eu falei lá no início da live, o paciente, para ele ter resultado positivo, um resultado efetivo, para ele proporcionar esse resultado para o paciente, ele precisa estar engajado no tratamento, ele precisa entender o que ele tem, ele precisa seguir orientações. E como é que eu faço para fortalecer isso no meu paciente? Como é que eu faço para fazer com que o meu paciente entenda que ele tem que usar, por exemplo, uma joelheira durante o dia todo? Como é que eu faço para mostrar para o meu paciente que ele precisa realizar aquele exercício durante a semana? Como é que eu faço para conscientizar o meu paciente que ele tem que diminuir um pouco do volume de treino, de atividade física dele? A partir do momento que eu explico para o meu paciente o que é que ele tem, o porquê que ele precisa fazer o tratamento fisioterapêutico especializado e como é que esse tratamento, essa orientação, esse exercício vai ajudar, vai resolver o problema dele, tá? Paciente que sabe por que ele está ali, paciente que sabe o que ele tem, o paciente que sabe o porquê que ele tem que seguir aquela orientação, ele vai aderir ao tratamento. Tá? Diferentemente do paciente que chega na sua clínica, você avaliou, falou o que é que ele tem, tudo mais, não falou nada demais, não passou nada, né? Ou somente passa para ele, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Mas por que eu vou fazer isso? Entendeu? Por que eu tenho que fazer tal exercício? Por que eu tenho que usar essa joelheira? Se eu olhei lá no site de busca, no site famoso de busca, e vi que isso aí vai fazer com que eu perca força. Por quê? Por quê? Quando o paciente ele sai da sua clínica, do seu atendimento com dúvida, muito provavelmente ele não vai seguir as orientações, pessoal. Isso é fato. Então, a partir do momento que o paciente ele sai da clínica, sai da avaliação, sai do atendimento com dúvida, esquece. Muito provavelmente ele não vai seguir ou não vai sentir firmeza no seu trabalho e vai procurar outro profissional, tá? Então, o que é que a gente tem que ter em mente, pessoal? Primeiro ponto, para que você, fisioterapeuta, consiga gerar resultado. E também é direcionado para você que é estudante, você que está me assistindo aí que é estudante, você já precisa começar a virar essa chave, tá? Porque infelizmente hoje na graduação, muito provavelmente você não vai ter pessoas profissionais que te falam isso, né? Que você precisa ser um gerador de resultado, um transformador de vidas. Então, não é só um joelho, pessoal. Tem uma pessoa ali, tem sonhos, desejos, né? Aquela pessoa que quer voltar à atividade física, ao esporte, quer ter uma vida sem dor, quer ter uma vida normal, tá? Então, isso é muito importante a gente salientar e a gente trocar essa figurinha, trocar essa ideia aqui. Então, a gente falou sobre o primeiro ponto, que é essa questão da aderência do paciente. Então, para o paciente ter resultado, pessoal, né? Antes da gente ir para o segundo ponto, antes
para o paciente ter resultado, ele tem que aderir, ele tem que comprar a sua ideia. Tá aí o que a gente fala tanto aqui, ó, de vendas, de ideias. O paciente tem que comprar a sua ideia. Não é somente, ó, eu quero fazer, você vai ter que fazer tal e tal exercício, fazer tal e tal, seguir tal e tal orientação, tal e só isso e acabou, a gente marca tal dia. Não é assim. Tá? O paciente precisa entender, o paciente ele precisa sair da sua clínica sabendo explicar o que ele tem para todo mundo e o que é que vai ser feito. Porque na cabeça dos nossos pacientes, fisioterapia é tudo igual, tá? Tratamento fisioterapêutico é tudo igual e não é tudo igual. Se alguém te falou que é tudo igual, tá mentindo, tá? Tá mentindo. Se alguém aí te falou que é tudo a mesma coisa, tá mentindo, tá? Isso aí a gente precisa salientar e fortalecer, tá? Existem profissionais que realmente se preocupam com o resultado, tá? Se preocupam em transformar a vida daquela pessoa. Eu quero te ajudar, né, a ser esse profissional, né? E aí a gente entra no segundo ponto, né, de como gerar resultado. Mas antes de eu entrar nesse segundo ponto, muito importante salientar para você, seguidor que nos acompanha aqui, tá? Que semana que vem a gente tá vindo aí com uma super novidade. Eu tô aqui trabalhando muito, preparando 3 super aulas, conteúdo assim imperdível, que não tem como você procrastinar, não tem como você perder, porque isso aí vai te ajudar, né, a alavancar os seus resultados dentro da fisioterapia. E o melhor de tudo, pessoal, eu vou dar de presente para você, tá? Eu não quero que você pague, não quero nada em troca, só quero que você assista. Quero fazer com que você alavanque seus resultados, tá? Então, se você acompanha o nosso dia a dia aqui, fica ligado, né, que semana que vem a gente vem com essa super novidade. Estamos trabalhando muito aqui para que saia tudo certo e a gente possa presentear vocês com essas 3 aulas aí, algo bem legal, bem efetivo e que você já pode colocar em prática no dia a dia. O nosso objetivo não é estar trazendo coisa aqui surreal, coisa que o pessoal não vai ter acesso. Pelo contrário, quero que você pegue o que você vê aqui no meu Instagram, no nosso dia a dia, no history, os nossos conteúdos, já coloque em prática logo após com o seu paciente, tá? E aí, pessoal, a gente entra no segundo ponto da nossa live aula de hoje, né, que é como gerar resultados efetivos em pacientes com dor no joelho. Então, o primeiro ponto, a gente falou sobre o processo de educação, informação. O paciente precisa aderir, comprar a sua ideia, tá? Segundo ponto, pessoal, buscar a causa da dor, tá? Buscar a causa da dor. Hoje pela manhã, né, teve um paciente que ligou pra gente aqui na clínica, né, relatando que estava com muita dor no joelho e tudo mais e que queria saber como é que funcionava o nosso tratamento. E aí eu expliquei para ela o seguinte: a gente precisa realizar uma avaliação específica para que a gente possa descobrir qual é a causa da dor, né? Beleza, a gente sabe que o joelho está doendo, então não é somente meu joelho está doendo, vamos diminuir a dor. Não é assim, tá? Não é somente focar na dor. A dor é importante, a dor existe, óbvio que existe. Porém, a gente não pode focar 100% na dor, somente na dor, tá? A dor, ela é resultado de alguma demanda, né? Ou de alguma sobrecarga, ou de uma sobrecarga que está sendo causada por uma falta de ativação, ou por uma sobrecarga que foi causada por uma fraqueza muscular, ou por uma sobrecarga que está sendo causada, né, por um alto volume de treino, né, ou, né, um déficit de extensão ou de mobilidade do joelho que está predispondo esse joelho, né, a um momento de sobrecarga, tá? Então, olha só, olha o tanto de coisa que eu falei aqui, né, que pode estar atrelado à causa do problema do seu paciente que sente dor no joelho, aquela dorzinha ao subir dessas escadas, aquela dor ao sentar e levantar de um assento mais baixo, né? Tudo isso. Então, quando a gente fala, pessoal, em avaliação do joelho, não é somente teste específico,
né? A gente precisa também treinar os nossos ouvidos, a gente precisa treinar o nosso raciocínio, porque o paciente ele vai trazer um monte de questão, um monte de informações valiosas essas, né? Que na grande maioria das vezes o paciente que vai dizer o que é que ele tem. É isso mesmo, anota aí que isso é poderoso. Na grande maioria das vezes, o próprio paciente vai te dizer o que ele tem, sem saber que está falando. E como é que eu descobri isso no meu dia a dia clínico? A partir do momento em que eu passei a ouvir mais o meu paciente, isso chama-se de escuta ativa. Então, vamos escutar os nossos pacientes e as informações que o meu paciente me traz na avaliação, eu crio um raciocínio clínico frente àquilo, vou criando hipóteses e já vou desvendando o problema do paciente no momento que ele vai falando. É óbvio que a gente vai fazer toda a etapa do exame físico, testes ortopédicos quando necessários, testes específicos, testes funcionais, a gente vai fazer tudo isso. Mas o segundo ponto começa na conversa que você vai ter com o seu paciente, tá? E para isso você precisa ter raciocínio clínico, você precisa saber interpretar as informações que o seu paciente te traz e você correlacionar aquilo ali com hipóteses clínicas. Então, a partir disso aí, você vai com certeza, né, ser mais assertivo em relação à busca da causa. Então, fisioterapeuta, né, que fica aí colocando um TENS no joelho, pessoal, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo, não tem essa, que eu vou botar um TENS, que não sei o que. Beleza, você quer botar, tem evidência, beleza? Só que você vai ser mais um, ponto. Só que você vai ser mais um fisioterapeuta, mais uma pessoa que vai estar prestando um serviço, mais uma pessoa que vai ter uma clínica, que vai ter um consultório, vai ser mais uma pessoa, tá? Se você acredita que esse é o caminho, tá lindo. Porém, eu quero te mostrar que existe um caminho mais efetivo, um caminho que vai te fazer com que você vire referência aí na sua cidade, tá? Caminho esse que você vai buscar a causa da dor e que você vai buscar resolver essa causa e não tá buscando diminuir dor, paciente com TENS, ultrassom e passa pomada lá no joelho e passa isso, esquece isso, tá? Esquece essa parada aí, tá? A gente tem coisa muito mais efetiva e que vai dar resultado direto para os nossos pacientes, tá? E aí a gente falou sobre essa questão aí sobre o primeiro ponto, né? Que é a questão do processo de educação, de informação. O segundo ponto, a gente falou sobre a questão de buscar a causa através da escuta ativa. E o terceiro ponto, a gente vai falar agora, na verdade, que é a questão do manejo dos sintomas, né? Eu postei mais cedo uma questão muito interessante, muito importante, muito interessante e importante, sobre a questão do manejo dos sintomas. Então, a partir do momento que, pega essa visão, a partir do momento que o paciente ele tá com dor, que ele chega na sua clínica, tá com dor, chega na sua clínica, você fica só focando na dor, sinto lhe informar, muito provavelmente esse paciente não vai ter resultado, muito provavelmente, a não ser que a dor dele tenha uma outra origem, tem uma origem mais biopsicossocial, ponto. Se for algo mesmo anatômico, algo mecânico, esquece. A partir do momento que o paciente ele sente dor durante o exercício ou durante o dia a dia, a gente precisa quebrar esse ciclo. Por quê? Se eu não quebro esse ciclo, o paciente ele sai
da fisioterapia, tá? Ele vai sair da fisioterapia com dor, ou ele vai fazer os exercícios sem dor, e ele vai sair da fisioterapia, subir um degrau, sente a dorzinha, senta, levanta de um assento mais baixo, sente a dorzinha. Então isso vai predispor um paciente a um quadro de inibição muscular, beleza? E essa questão da inibição muscular impede o ganho de força do quadríceps. E a partir do momento que impede o ganho de força do quadríceps, a gente não consegue evoluir. Então, o que é que a gente precisa ter em mente, pessoal? Que o paciente, ele precisa ganhar força. Porém, para o meu paciente ganhar força, ele não pode sentir dor nem durante o exercício e nem durante o dia. Ou a gente tem que diminuir esse limiar de dor, ou a frequência dessa dor. Entende? Isso faz sentido para você? Então, a gente diminuindo o limiar ou diminuindo a frequência dessa dor do paciente, a gente vai conseguir manter essa ativação gerada no dia a dia, né? E a gente vai conseguir evoluir e fazer com que as próprias atividades que antes ele sentia dor, ele faça sem dor, né? E essa atividade nos ajude na busca da ativação muscular. Tá? Vai ser algo que vai somar. Porque se ele sobe dessa escada, né, e o quadríceps inibido e ele sente dor, a partir do momento que ele vai subindo sem dor, com a joelheira, por exemplo, ele não sente dor, vai gerando ativação e tudo mais. Ah, mas eu não gosto de utilizar a joelheira. Não usa. Não estou mandando ninguém usar. Eu uso porque dá resultado. E eu vivo disso aí, tá? De resultado. Eu não posso prestar um serviço na minha clínica que é igual às outras clínicas da minha cidade. Não posso. Ponto. Então, se eu tenho esse pensamento, eu tenho que buscar estratégias que vão ajudar ao meu paciente a ele ter um resultado positivo e efetivo. Beleza? Simples, fácil e rápido. Tá? E eu quero que você também comece a criar esse pensamento durante essa semana e a outra, porque na próxima semana eu vou estar preparando, né? Vou estar presenteando vocês com 3 aulas que eu estou preparando, 3 aulas super importantes que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando hoje, né? E o melhor de tudo, como eu falei, gratuito, pessoal. Você não vai precisar pagar nada, só é ir assistir, aprender, evoluir e alavancar resultados. Você não vai precisar desembolsar um centavo, tá? E aí a gente entra aí nessa questão, né, do manejo dos sintomas. Então, o manejo dos sintomas, né, que é o terceiro ponto, é muito importante, pessoal, porque sem o manejo dos sintomas, o meu paciente vai ficar nesse ciclo infinito. O meu paciente, ele não evolui, tá? Não evolui. Se o meu paciente, escuta só, se o meu paciente faz tudo certo durante o atendimento, eu faço tudo certo com ele, sem dor, alguns exercícios eu uso angulação de proteção, tudo mais, meu paciente saiu da minha clínica, desceu a escada aqui da clínica e sentiu dor, a ativação vai começando a ser perdida. Tudo que a gente ganhou no atendimento vai começar a ser perdido. E aí, isso ao longo do dia, ao longo do outro dia, vai ser tudo perdido. Então, a gente precisa utilizar estratégias para que a gente possa superar isso, burlar essa regra aí, tá? Para que a gente possa permanecer com o joelho, proporcionar, na verdade, um joelho sem dor, né? E boa ativação do quadríceps, tá? Isso é muito importante. Então, manejo de sintomas. Tá muito importante salientar que todos os nossos alunos, de todas as nossas formações, eles têm acesso, né, a todo esse passo a passo de forma direcionada, aprofundada e específica, tá? Os nossos alunos da nossa formação online,
para vocês terem ideia, eles têm acesso a 82 aulas que estão lá na plataforma durante um ano, né? E essa aula, na verdade, esse tema, manejo de sintomas, ele está lá especificado em várias aulas, tá? Então tem muito conteúdo. Os nossos alunos, os alunos que querem alavancar o resultado, pacientes que querem crescer, que acreditam, buscam e estão aí crescendo cada vez mais, tá? Eles estão aí assistindo, aprendendo, aplicando e tendo resultado. Só que isso não é para todo mundo, pessoal. Não é todo mundo, entendeu? Você tem que tomar decisão. Você pode alcançar isso, mas você tem que tomar decisão. E não é todo mundo que quer tomar decisão, beleza? Porém, se você está querendo tomar uma decisão para alavancar os seus resultados, fica ligado aí que nas próximas semanas a gente vai trazer algo bem legal, tá? Você vai ter uma nova chance aí de ter tudo isso de forma resumida, de forma clara, simples, direto ao ponto e melhor, de forma aí com condições de pagamento imperdíveis, né? E também a questão de por um ano, tá? Então os nossos alunos que acreditam estão lá alcançando resultados, já estão colhendo frutos, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? A gente já falou sobre essa questão do processo de educação. A gente já falou o segundo ponto, que é a busca da causa da dor no joelho do paciente. A gente falou no terceiro ponto, manejo de sintomas. E agora no quarto ponto, a gente vai falar sobre tratamento. Tratamento. Pois é. Qual é o tratamento padrão ouro quando a gente fala em dor no joelho? Alguém sabe aí? Tratamento padrão ouro quando a gente fala em reabilitação do joelho. Tratamento padrão ouro, pessoal, quando a gente fala em reabilitação do joelho, nada menos do que a questão de um tratamento ativo que vai ter tudo isso que eu falei anteriormente, tá? Então, processo de educação e informação muito importante, tá? O nosso paciente precisa estar bem informado, nosso paciente precisa ser tranquilizado, porque muitos pacientes que chegam aqui na clínica, eles já chegam aterrorizados, né? Chegam de outros serviços, de outros profissionais com medo, né? Achando que nunca mais vão poder fazer nada, que a vida deles acabaram, né? E que nunca mais vão poder fazer nada, tá? Que nem o Marlon falou aí, ó, exercício e fortalecimento, terapia manual e educação, perfeito. Olha só o que o Marlon falou. O Marlon é um dos nossos alunos aí, ó. Um dos nossos alunos das nossas formações aí online, tá? Educação, pessoal. Processo de educação, processo de informação. Olha o Marlon aí, excelente aluno, baita profissional, né? Baita profissional, né? Tá dando um show aí. E assim, processo de educação. A gente precisa tirar o medo do paciente, precisa deixar o paciente tranquilo, a gente precisa encorajar esse paciente, mostrar a ele que tem uma luz no fim do túnel, a gente precisa explicar para o paciente o que é que ele tem, como é que vai ser o tratamento, qual é o papel dele no tratamento, tá? Tudo isso é processo de educação, quebrar crenças limitantes, entendeu? Quebrar crenças errôneas em relação à dor, a joelho, a fisioterapia, um monte de coisa. Então, quebrar crenças, a gente precisa disso, tá? Segundo ponto, pessoal, né? Isso é o tratamento, né? Tudo que eu falei nos primeiros pontos já é o tratamento, tá? Segundo ponto, buscar a causa. Você só consegue tratar bem o paciente, dar o resultado do paciente, se você descobrir a causa do problema dele, se você avaliar bem. Ponto. Não tem essa de você tratar sem avaliar. Não existe isso.
Entendeu? Uma vez um colega chegou para mim e falou que na clínica dele ele não avaliava. Ele ia tratando e ia conversando com o paciente, porque na cabeça dele é perda de tempo. Cara, que maluquice. Como é que o cara... Ainda bem que eu nunca mais vi esse cara. Graças a Deus. Que loucura, velho. Como é que você vai receber um paciente que tem um problema, tá cheio de crença limitante ali, e você já vai começar a tratar? Você não avalia o paciente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então você só consegue isso aqui, ó, que é o tema da live, gerar resultado, se você avalia bem o seu paciente. Se você não avalia, esquece. Se você não avalia bem o seu paciente, esquece, que você não vai conseguir gerar resultado. Ponto. Agora, se você sabe avaliar bem, avaliou bem o seu paciente, parabéns. Muito provavelmente você vai melhorar esse paciente. Tem uma grande chance disso acontecer, tá? E aí, a gente já parte para a questão do manejo dos sintomas, que também faz parte do tratamento. E o último ponto, né, do tratamento é isso aí que o nosso aluno Marlon falou, ó, exercício de fortalecimento, pessoal. Exercício específico é a última vertente do tratamento. Exercício específico. Luiz, o que seria exercício específico? Porque assim, Luiz, eu ouvi isso de um paciente uma certa vez. Eu faço academia, eu já pago academia, né? Já tenho aí um plano tal na academia tal, não sei o que. E se eu preciso fazer exercício, eu vou fazer na academia com o meu personal. Expliquei a ele e tudo mais. Mas, pessoal, não é bem assim. Não é qualquer exercício que você vai poder fazer para tratar a dor do seu joelho. Você precisa de exercício específico. Aí ele perguntou, mas o que seria exercício específico? Exercício específico está ligado, primeiro, à demanda do paciente. Tem paciente que ele vai conseguir fazer na primeira sessão, paciente com dor patelo-femoral, primeira sessão, velho, você vai botar ele ali na cadeira extensora, ele vai fazer de boa. Tem paciente que não vai conseguir. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai deixar de ativar o quadríceps desse paciente porque ele não consegue fazer a cadeira extensora? Ou você vai fazer o exercício na cadeira extensora com dor? Não. Aí é que entra o específico. Você vai fazer algo específico para a individualidade daquele paciente. Faz um SLR anterior com eletroestimulação. Ativa pra caramba o quadríceps. E não tem carga articular. Faz um exercício de cadeirinha na parede, angulação de proteção. O paciente faz não gerador, coloca um eletroestimulação para aumentar a ativação do quadríceps. Isso é exercício específico. Faz um agachamento em angulação de proteção ou angulação total, se o paciente não sentir dor, com eletro no quadríceps. Por que com eletro no quadríceps? A gente sabe que o agachamento, o músculo que vai ser recrutado de forma primária não é o quadríceps. E a gente quer recrutar o quadríceps nesse caso. Então o que eu faço muitas vezes? Coloco um eletro associado ao agachamento. Entendeu, pessoal? Então o específico é isso. Isso é o específico. Não é que é um exercício de Marte, não. Não é exercício de Plutão, não. Não é exercício aí de extraterrestre, não. Não é isso, não. O que a gente está falando, o que a gente fala todo dia é em relação ao exercício específico, voltado à especificidade, à individualidade de cada paciente. Aqui na clínica, tem pacientes que têm o mesmo problema, só que fazem coisas totalmente diferentes. E tem pacientes que têm o mesmo problema e fazem coisas iguais. Mas por que isso? Eu não vou poder pegar um paciente idoso
de artrose de joelho, como agora 2 da tarde a gente tem um paciente com artrose de joelho e um paciente pós-operado de joelho. Eu não posso pegar esses 2 pacientes, vou atender eles no mesmo horário, eu e o nosso colega fisioterapeuta que trabalha com a gente aqui. Eu não posso pegar, a gente não pode pegar esses 2 pacientes e fazer a mesma coisa. Os 2 têm problema no joelho, tem uma demanda voltada ao joelho, sim. Os 2 precisam fazer exercício, sim. Só que um é idoso e outro é um paciente pós-operado, que tem suas restrições, tem suas limitações naquele momento. Você entende aonde eu quero chegar? Então, quando eu recebo um paciente e esse paciente me fala que vou fazer na academia, pago o personal, pago a academia, vou pagar a fisioterapia, eu explico para ele o que ele precisa. Se ele falar assim, não, vou para academia, tranquilo, eu vou atender esse cara lá na frente, em breve. Eu já fiz isso, eu já testei isso. Isso acontece pelo menos comigo. O cara fala assim, não vou fazer, velho, tá caro, eu já pago personal, já pago academia, vou fazer tudo lá, vai piorar. E depois vai procurar um serviço especializado. Mas por que isso? É porque o colega lá está fazendo coisa errada? Não. É porque muitas vezes, pessoal, a galera cai no automatismo da profissão e não busca dar especificidade ao serviço, não busca tratar o paciente de forma específica. E aí o cara acha que é só cadeira extensora. Não é isso, gente, não é isso. Tem uma série de coisas, tem controle de carga, uma série de variações que a gente pode, não pode fazer, que a gente adapta. Dentro de um exercício existem dezenas de modificações, de coisas que a gente pode fazer, de adaptações para esse paciente. Isso é exercício específico. É a gente fazer tudo voltado à especificidade do paciente. Entende? Ponto. Tudo voltado à especificidade do paciente. Beleza? E aí a gente entra no último ponto da nossa live, de como gerar resultados, efetivos em pacientes com dor no joelho. Você sabe qual é o último ponto? O último ponto é importante e que pouca gente faz. Ponto importante e que pouquíssimos fisioterapeutas fazem, tá? Pouquíssimos. Esse último ponto chama-se critério de alta. Anota aí, critério de alta. Quando a gente fala em critério de alta, não é que todo mundo vai saltar, não é que todo mundo vai pular, vai fazer... Não é isso. Existem os critérios fixos para pacientes pós-operados, mas existem também critérios para aquele senhorzinho, aquela senhorinha que faz ali reabilitação com você por uma artrose de joelho, uma dor no joelho, entendeu? Existem critérios também para esse público aí. E muita gente fica ali, não, vamos só, tá bem, tá sem dor, tá de alta. Não é assim, pessoal. Tem que ter critério, tem que fazer teste funcional, tem que comparar como o paciente chegou e como tá, tem que avaliar a funcionalidade do paciente, tem que avaliar o dia a dia do paciente, tem que avaliar um monte de coisa, tá? Um monte de coisinha, um monte de coisa. Então, quando a gente fala em critério de alta, não é que todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas que todo mundo precisa ser reavaliado com critério, reavaliado de acordo com a sua lesão e reavaliado de acordo com a sua individualidade, tá? Muito importante isso. Então, não deem alta para o paciente de vocês do nada, tá bem, tá sem dor, tá bom, alta. Não façam isso, que muito provavelmente, se você fizer isso, seu paciente não vai ter um resultado positivo,
tá? A coisa vai reincentivar, vai voltar ao que era antes. Então, o paciente tem artrose, faz um tanque teste. E aí, irmão, beleza? Faz um tanque teste. O paciente é um paciente pós-operado, vamos de critério de alta, entendeu? Força muscular, roupa teste, enfim, entendeu? Esse tema mais específico vai ser um tema de outra aula. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês nessa live aula foi justamente isso. São pontos que não podem faltar quando você quer gerar resultado positivo para os pacientes que têm dor no joelho, beleza? E lembrando que na próxima semana eu vou estar trazendo um presente super especial para vocês, 3 aulas gratuitas, tá? Coisa assim, ó, fina e que vai ajudar bastante você aí que quer alavancar os seus resultados no seu dia a dia, tá? Então fica ligado, acompanha que tem muita coisa boa, tudo bem? Agora vamos atender, que a gente tem aí uma tarde cheia de atendimentos. Grande abraço, boa tarde e acompanha o nosso dia a dia aí nos stories. Valeu!